Mais uma vez, muito bom dia. Esta manhã nós retornamos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a esta perícope que vai do verso 21 ao verso 24 e que então passamos a ler neste momento na versão Almeida, revista e atualizada que adotamos em nossa igreja. Portanto, Lucas capítulo 10, do verso 21 ao verso 24, lemos assim. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não o ouviram. Amém. E esta manhã, então, haveremos de nos debruçar e tentar perceber mais profundamente aquilo que podemos aprender no verso 22, que os irmãos já veem aqui também marcado e dividido em partes aqui na projeção, e que então haveremos de estudar e perceber aquilo que o Senhor deseja nos ensinar e nos falar esta manhã. Na semana passada nós começamos então o estudo desta perícope e nós vimos o quanto que este trecho é um trecho marcante e único. Marcante e único porque, sendo Jesus, como Isaías nos vai dizer, homem de dores, não é? Um homem que muito conheceu o sofrimento e que nós temos de facto visto, conforme as semanas avançam e conforme temos estudado o Evangelho, de que ao mesmo tempo e à mesma medida em que ele era recebido por muitos, ele também não era ignorado, mas era odiado por muitos mais do que aqueles que o recebiam. E principalmente por homens importantes e que nós sabemos, não é? Nós já sabemos como que a história de Jesus termina. Nós sabemos que ao mesmo tempo em que ele será recebido em Jerusalém com honras de um rei, nós sabemos também como dias após isto, apenas dias após isto, ele será preso, será torturado, porque esta é a palavra que seria usada hoje para aquilo que ele passou, e então seria morto. E morto não como João Batista foi morto, mas morto com a morte mais vergonhosa e mais dolorosa que poderia haver, que era a morte de cruz. E então, Jesus, que nós lemos muitas vezes de dizer que Jesus, ao subir o monte e ver aquela multidão, porque eram como ovelhas sem pastores, ele se compadece delas, e então nós temos o verso mais curto, não é, da Bíblia, que é: Jesus chorou. Duas palavras. Portanto, o quanto que Jesus, ao ver as pessoas, o quanto que Jesus, ao perceber a dor e o pecado das pessoas, mesmo dos seus discípulos, mesmo dos seus seguidores mais próximos, como temos visto, não apenas entre os 12 apóstolos, mas também mesmo no seu grupo mais restrito, com Pedro, com Tiago, com João, o quanto que muitas vezes, apesar de caminharem com Jesus, de conhecerem a Jesus, quantas vezes que eles estão equivocados. Apesar de já terem ouvido a mensagem do reino, agora há pouco vimos uma cidade que não quis receber a Jesus e vimos como que João e Tiago, o que dizem a Jesus, se não querem que mande fogo do céu para aquelas cidades serem destruídas, como foi com Sodoma e com Gomorra. Ou mesmo Pedro, o quanto que nós vemos e como que vemos que Pedro, muitas vezes, com as suas respostas, como disse, por exemplo, no Monte da Transfiguração, a dizer: Senhor, por que nós não fazemos então aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés?
e uma para Elias. Para quê? Para aqui ficarmos. Porque está muito bom aqui. Senhor, vamos fazer assim. Não pregue mais o reino de Deus para ninguém. Vamos ficar aqui, que aqui está bom. Olha a proposta de Pedro. Uma proposta que se calhar passaria facilmente nas nossas assembleias hoje em dia, não é? Pastor, essa coisa de evangelizar não é para todos. Vamos fazer assim, ficamos com o nosso culto, ficamos cá dentro, não incomodamos ninguém, não é? Vamos votar e vamos aprovar isto. E se calhar passava até quase que por unanimidade. Porque nós não queremos incomodar ninguém, porque não queremos sofrer aquilo que o Senhor Jesus sofreu, que foi a rejeição daqueles que ouviam a mensagem e, entretanto, a maneira como respondiam não era de maneira positiva, não era como quem recebe uma mensagem de maneira alegre, mas recebiam com desprezo. Recebiam como alguém que ouve algo que se calhar nem importante é, ou muito pelo contrário. Recebiam esta mensagem a dizer: o que é que estás a dizer? Porque estás a dizer que és o Messias. Não és o Messias coisa nenhuma. A ser odiado por pregar a verdade. E então este texto é único, como falamos na semana passada. Porque é o único texto no Novo Testamento que vai dizer de Jesus a ter uma alegria a tal ponto que na tradução, e nós falamos sobre isso, de como na língua portuguesa, graças a Deus, nós temos uma língua muito rica. E não é simplesmente dito que Jesus alegrou-se, porque a verdade é que alegrar-se é uma coisa. E exultar é aquela alegria incontida. É aquela alegria incontida, aquela alegria que não tem medida, aquela alegria que ninguém consegue segurar. Quando alguém está feliz, satisfeito, alegre, então está a exultar, não há quem possa conter. E então nós vemos Jesus a exultar. E nós falamos, inclusive, o porquê que ele estava a exultar, porque nós vimos que ele fala exatamente aqui da revelação. E ele exulta de que a verdade é que Deus é um Deus que revela-se a si mesmo. Ele exulta porque quando ele diz que Deus, ele oculta dos sábios e instruídos, para que estes homens não possam achar que, de alguma maneira, eles é que são melhores e mais capazes e merecedores, portanto, de conhecerem ao Senhor. De forma, então, que, coitado daqueles ignorantes, aqueles que têm menos oportunidades. E ele, então, inverte a lógica e diz que Deus escolhe, ao contrário, é revelar-se aos pequeninos. E a palavra pequeninos aqui, literalmente, a palavra aos bebés. Aqueles que são os menores, aqueles que não são contados, aqueles que são excluídos, aqueles que são ignorantes. E vai dizer, em outro lado, que é para exatamente envergonhar as coisas sábias deste mundo. E então Jesus segue no verso 22, aqui estudamos esta manhã. Segue a dizer: tudo me foi entregue por meu Pai. E então precisamos pausar, porque esta frase parece que está aqui quase que perdida, não é? Porque ele vem a dizer, e como acabamos de ler agora o verso 21, ele fala que dá graças a Deus porque Deus ocultou estas coisas. E que coisas são essas? De que ele é o Messias, de que ele é o Todo-Poderoso, de que ele é o escolhido de Deus, de que ele é o próprio Filho de Deus, de que ele é o próprio Deus. E então Jesus exulta e se alegra porque estas coisas foram ocultas dos sábios, mas reveladas aos pequeninos. E então, logo a seguir, depois de dizer tudo me foi entregue ao Pai, ele vai falar sobre conhecimento. Conhecimento do Filho, conhecimento do Pai. Mas parece que aqui a meio há uma frase perdida. Porque ele diz, tudo me foi entregue por meu Pai. E o que Jesus está a falar aqui? Ele diz, tudo me foi entregue, mas o que é tudo? E nós precisamos lembrar e perceber que, de facto, quando Jesus diz que tudo lhe foi entregue pelo Pai, nós precisamos perceber que é mesmo tudo. Que todo o universo está submetido ao Senhor Jesus. Todas as coisas que nele existem. Que todo o poder foi entregue a Jesus. De que toda a honra, de que toda a glória, de que toda a majestade do próprio Deus foram entregues a Jesus. De que a tua vida foi entregue a Jesus e agora a Ele pertence. João capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora.
Nós pertencemos a Ele, dado pelo Pai, como Ele mesmo diz. Tudo me foi entregue por meu Pai. Portanto, tudo é dele. O Pai, quando cria todas as coisas, cria para Ele. E Jesus, meus irmãos, atentem para o facto de que Jesus não conquistou, Jesus não tomou nada. Pelo contrário, tudo o que Jesus tem e é, Ele tem e é porque lhe foi entregue pelo Pai. Lhe foi submetido pelo Pai. Foi presenteado pelo Pai. Portanto, fica muito mais fácil percebermos o porquê que Jesus faz-se homem e habita entre nós. Porquê que Jesus entrega-se a si mesmo. Jesus entrega-se porque nós, antes disto, fomos entregues a Ele. Porque somos dele. E a melhor maneira de nós percebermos isto é pensarmos como nossos filhos, quando nascem, eles não nos fizeram nada para, de alguma maneira, merecerem o nosso amor, o nosso cuidado ou o nosso carinho. A não ser pelo facto de que são nossos filhos, não é? Não há nada além disto. A verdade é que quando nascem, e os pais aqui sabem muito bem, não é? Eles, nos primeiros meses, a única coisa que nos dão é preocupação. Ficamos preocupados se estão a mamar bem o suficiente, se já fizeram cocó e se a barriga está a funcionar bem o suficiente, se não vão engasgar, se já, por exemplo, então depois de mamar, se já arrotaram, que é para não engasgar, para não depois de ter o risco de afogarem-se, não é? Se estão a dormir bem, se estão limpos, se estão... É isto. E choram e ficamos madrugadas sem dormir bem. Os pais sabem disto. Alguns lembram mais próximos, outros talvez há mais tempo. Mas todos nós sabemos disto. E a verdade é que o que é que nossos filhos fizeram para merecerem isto? A verdade é que se qualquer um de nós aqui hoje dissesse: olha, eu estou a passar por alguns problemas e preciso da vossa ajuda, está bem? Eu preciso da vossa ajuda. E, portanto, eu preciso que fiquem madrugadas acordados a me ajudar. Eu preciso que fique sem comer bem, sem dormir bem. Eu preciso que gaste todos os recursos que tens. Eu preciso que estejas 100% atento, que não penses em mais nada além de mim, está bem? Provavelmente a resposta dos irmãos seriam: olha, o pastor está passado, o pastor está louco, olha, desculpe, mas eu tenho aqui uma vida para seguir, eu tenho trabalho a fazer, eu tenho outras atribuições, eu tenho outras coisas que cuidar, seja mesmo de mim. E quantos sabem como são esses primeiros dias com um bebê, não é? Que nós esquecemos de nós mesmos. Às vezes nós paramos e pensamos: ainda não comi nada. Agora eu já percebi porque eu estou com tanta dor de cabeça. Eu estou tão preocupado e tanto a resolver as coisas e tem que estar tudo muito limpo, tem que estar tudo muito organizado, tem que estar tudo muito bem feito. E então não comi. E olha, preciso comer qualquer coisa. E lembramos de comer. Até mesmo uma necessidade tão simples e que nossa barriga nos lembra, não é? Até isto esquecemos. Tudo isto por alguém que nada fez por nós, que nada fez para merecer, que nada nos deu para receber isto, os nossos filhos. Mas porque estes filhos foram entregues pelo Senhor e nós os vemos como bênção e como presente de Deus, nós estamos dispostos a entregar tudo o que temos e que somos por eles. Assim também Jesus, ao olhar para nós, porque fomos entregues pelo Pai a Ele, Ele olha para cada um de nós e ainda que não mereçamos e que não tenhamos feito nada por Ele e que não possamos fazer nada por Ele e que não faremos jamais nada por Ele que Ele já não tenha feito antes por nós, Ele entrega-se por cada um de nós. Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Fique firme, irmã. Já lá vamos ter. A palavra diz: pois somos feitura dele. Somos feitura dele. Portanto, Jesus, não apenas somos entregues a Jesus, mas nós sabemos, inclusive, por conta do próprio Evangelho de João, no capítulo 1, que nós fomos feitos por meio dele.
de que Ele mesmo é que nos fez para que nós fôssemos entregues pelo Pai a Ele, para que fôssemos dele. Não há nada, meus irmãos, nada, portanto, e precisamos perceber isto, não há nada que tenhamos feito ou que antes poderíamos fazer, ou que fazemos ou que faremos para merecer o que Jesus fez por nós. Ele o fez pela graça, gratuitamente, e nós jamais, percebam, jamais, ainda que entreguem toda a vossa vida irrestritamente, absolutamente para Ele, e vivam todos os seus dias para Ele, ainda assim não terão feito uma fração daquilo que Ele fez por cada um de nós. E então Jesus segue. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. Meus irmãos, vocês acham que conhecem a Jesus? Porque Jesus aqui diz aos seus discípulos, Jesus está a falar aqui aos apóstolos, aqueles que estão mais próximos dele, aqueles em quem ele exulta, porque ele mesmo diz que a eles foi revelado quem Jesus é. Então Jesus aqui diz a eles, pensam que sabem quem eu sou? Vocês pensam que conhecem a mim? Pensam que já viram as minhas obras? Eu lembro-me de um amigo aqui há alguns anos a partilhar comigo, muito impressionado, porque no dia anterior havia sido a festa de celebração de... Agora eu já não me lembro exatamente, depois desta semana vou até perguntar a ele, se foi 60 ou 70 anos de casamento dos seus avós. E então ele sentado a conversar com o seu avô olhou para ele e disse, olha meu filho, esta semana eu estava a reparar uma coisa nova que eu nunca havia percebido na tua avó. E ele então, muito impressionado, contava-me isto e dizia, como é que pode? Eles são casados há 60 anos. E como é que pode o meu avô ainda hoje olhar para mim e dizer que estava a perceber uma coisa nova na minha avó? Ele já conhece a minha avó de frente para trás, de trás para frente, já pelo olhar, ela nem olhou. Ele vê uma coisa fora do lugar, ele já sabe o que ela estava a pensar. Só porque tem alguma coisa que está num sítio diferente. De tão bem que se conhecem. E ainda assim, depois de 60 anos a viverem juntos. E meus irmãos, vamos pensar, não estamos aqui a falar de alguém distante. Não estamos a falar de alguém indiferente, ou apenas um amigo, ou um vizinho, que certamente um vizinho pode viver a vida toda ao pé de um vizinho e não conhecer muito bem a pessoa. Mas ele está a falar de alguém com quem partilhou toda a vida. Alguém que partilhou das alegrias e das tristezas. Alguém que partilhou das derrotas e das vitórias e das conquistas da vida. Alguém com quem teve filhos, alguém com quem tem agora netos, alguém que partilhou todos os seus dias, os pensamentos, o amor pelo Senhor, as orações. E ainda assim é capaz, depois de 60 anos, dizer, hoje eu aprendi uma coisa nova sobre o meu cônjuge, sobre a tua avó. Meus irmãos, há quanto tempo aqui andam com Jesus? Se calhar alguns de nós já andam com Jesus há mais tempo, já andam com Jesus há 5, há 10, há 20, há 30, há 40, há 60 anos andam com Jesus. Deixe-me lhe dizer, será que conhecemos Jesus assim tão bem? Porque Jesus é muito mais complexo, Jesus é muito maior, Ele é infinitamente mais tudo o que pudermos imaginar do que qualquer pessoa que podemos conhecer. Percebam aqui a própria riqueza do que temos andado a explorar, no desejo de conhecer e na perspectiva e na expectativa de conhecer a Jesus. Nós temos andado a estudar o Evangelho de Lucas já há 3 anos, há mais de 3 anos. E a realidade é que por mais que estejamos aqui tendo sido pacientes, e temos sido pacientes, e os irmãos têm sido pacientes, porque efetivamente são 3 anos e quase 3 anos e meio, e vamos aqui no capítulo 10. E temos
às vezes, como fizemos na semana passada e estamos a fazer hoje novamente, às vezes verso a verso. Às vezes estudamos 3, 4, 5 versos num dia, mas por vezes ficamos aqui em um verso. Exatamente porque nós estamos a ter aquele tempo que queremos deliciar-nos na presença do Senhor. Porque queremos extrair o máximo do conhecimento de Jesus que podemos ter. Com toda a calma, com toda a paciência, com todo o tempo. Como se Jesus estivesse nos a perguntar no domingo: mas, Senhor, estamos aqui a estudar Lucas 10, 22. Isto é tão pouco. E como se Jesus então nos perguntasse: mas estás com pressa? Tens algum outro compromisso mais importante do que conhecer a mim? E então temos explorado e buscado conhecer ao Senhor cada dia mais. Mas então, ainda assim, a verdade é que quanto mais estudamos, quanto mais avançamos, o que percebemos é que o quão pouco conhecemos de Jesus. Porque somos surpreendidos domingo a domingo, às vezes com a riqueza de uma simples frase, como estamos hoje a estudar. Com a profundidade, o como em meio mesmo à exultação. E como temos estudado, o que é que faz o coração de Jesus exultar? O que é que faz o coração de Jesus explodir de alegria? Que riqueza olharmos isto e termos aqui uma pequena dimensão daquilo que é o coração do nosso Senhor. Meus irmãos, e então Jesus vai lhes dizer que ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. Sabe por quê? Porque apenas o Pai é eterno e infinito, como eterno e infinito é o nosso Senhor Jesus. Portanto, como nós, criaturas limitadas, poderíamos dizer que conhecemos aquilo que é infinito? Todos nós sabemos isto muito bem. Existe um conjunto de coisas que nós conseguimos lembrar. Falamos aqui há algumas semanas sobre a capacidade, não é? Que nós tínhamos. Hoje em dia sequer já temos. E a minha geração, se calhar ainda foi a última geração que memorizava números de telefone. Que memorizava a morada. Se calhar se perguntassem a mim qual o número de telefone do vosso colega de turma, eu era capaz de dizer. E onde é que ele vive? Era capaz de dizer a morada dele. Não precisava nem ter um caderninho. Hoje em dia, muitas vezes nos perguntam o vosso telemóvel. Nós pedimos um instante, deixe-me só ver. Precisamos olhar porque nem o número do nosso telemóvel nós nos lembramos. Nós temos uma capacidade máxima de coisas que conseguimos lembrar. E se calhar ainda lembram. E eu, enquanto preparava, lembrei-me ainda de alguns números de telefone, que era o número de telemóvel do meu pai, que foi o número de telemóvel do meu pai durante muitos anos, foi o primeiro número dele, e foi o número dele até aqui, coisa de 5 anos atrás. O número da minha casa, que também foi o número da minha casa durante muitos anos, e que hoje em dia, pronto, já ninguém liga para números fixos, não é? Hoje em dia só usamos telemóveis, basicamente. Mas a verdade é que nem lembramos todos os números que já soubemos um dia. Porque a nossa mente também, conforme nós vamos avançando e vamos deixando algumas coisas para trás, vamos quase que repondo este espaço. E os computadores nos ajudam a perceber isto, não é? Os nossos computadores têm um máximo de capacidade. Esta semana enfrentei esta dificuldade, o Álvaro é testemunha disto, de que esta semana enfrentei esta dificuldade, porque hoje nós temos os nossos computadores, como se não bastasse aquela capacidade do computador, nós temos as nuvens. E os irmãos, eu tenho 3 servidores de nuvem distintos e os 3 estavam completamente cheios, o meu computador estava completamente cheio e eu tive que andar às voltas para conseguir carregar mais arquivos no meu computador. Porque existe um limite. Tudo que é finito não pode caber o infinito. Então, como é que nós poderíamos pensar que conhecemos a Jesus? Nós conhecemos aquilo que somos capazes de conhecer. E se os irmãos esqueceram-se, e eu acho que já está online esta pregação, quando falamos ali em Romanos, quando Paulo vai dizer que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, falamos sobre a nossa limitação.
E então, o que nós conhecemos de Jesus é aquilo que em nossa limitação, por meio da revelação, nós conhecemos. Mas é apenas uma pequena e limitada parte de quem Jesus efetivamente é. Por isso é que então ele vai dizer: quem conhece o Filho, quem é que conhece a mim? Não existe mais ninguém em todo o universo que conheça efetivamente a mim, senão o próprio Pai. 1 Coríntios 13, verso 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. E então Jesus segue. E também, ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. Assim, meus irmãos, da mesma maneira, como é que haveremos de poder então pensar que conhecemos a Deus? Como que podemos pensar que conhecemos a Deus, Álvaro? Se nós não somos ilimitados e infinitos como Deus é. Quem ousaria dizer tal coisa? E um dos textos mais lindos das Escrituras é quando Isaías, no capítulo 40, do verso 12 em diante, vai dizer: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efá o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde uma imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atendestes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que lhe seja igual, diz o Santo. Levantarei ao alto os olhos e vede. Quem criou todas as coisas? Aquele que faz sair do seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor nenhum. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem.
Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças e sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Este é o nosso Senhor. Alguns dos versos mais lindos já escritos na história da humanidade. E Paulo, então, para os irmãos não acharem que é apenas no Antigo Testamento, em Romanos capítulo 11, verso 33 a 36, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Portanto, meus irmãos, diante da grandeza e da majestade do nosso Senhor, talvez só resta a nós fazer como nosso irmão Jó, antes de nós, o fez. Quando no capítulo 42, do verso 1 a 6, Jó, e podemos certamente dizer aqui, cheio do Espírito Santo, ele canta. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu abomino e me arrependo. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus irmãos, muitas vezes nós ignoramos uma coisa. E depois que comecei a caminhar com o Senhor e comecei a frequentar uma igreja evangélica, uma das realidades que eu mais me deparei é de que o quão são ignorantes a maioria dos evangélicos. Pastor, o que o pastor está a dizer? Mas o pastor não continuou a ir então à igreja evangélica, o pastor não continuou a ir à igreja batista, o pastor inclusive não se tornou pastor. Como é que o pastor está a dizer então que os evangélicos são todos ignorantes? No que diz respeito a quem são os católicos? Por uma razão. Meus irmãos, alguns dizem-me assim: muito bem, então eras católico. E eu lembro ainda nos primeiros dias na igreja, pessoas diziam: mas então tu eras católico, não conhecias ao Senhor? E eu dizia: eu conhecia. Porque as pessoas acham que alguém que é católico nunca ouviu falar de Jesus, ou nunca ouviu as histórias da Bíblia, ou nunca estudou, ou nunca leu o Novo Testamento, ou as passagens dos Evangelhos. Pelo contrário, há muitos católicos que eu preciso dizer, a verdade é que há muitos católicos que conhecem muito mais de Bíblia do que muitos evangélicos. Entretanto, e isto serve como um alerta que temos falado também aqui ao longo dos anos, não é? De que a verdade é que é possível também frequentar uma igreja evangélica. É possível ler a Bíblia todos os dias. É possível ouvir a pregação, mesmo uma boa pregação, todos os domingos. Ainda agora temos a oportunidade de ouvir durante a semana, não é? Ainda vai ao YouTube, alguém manda um link, ouves um áudio de uma boa pregação. É possível efetivamente conhecer ao Senhor, mas conhecer como alguém que ouve falar. Conhecer assim, como eu sempre brinco com os irmãos, conhecer assim como conhecemos o Cristiano Ronaldo. Conhecemos de ouvir falar. Conhecemos aquilo que nos dizem sobre ele.
Nenhum de nós nunca teve a oportunidade de tomar um pequeno almoço, ou almoçar com ele, ou ir à casa dele, ou ter uma visita dele em sua casa, e então passar tempo e conhecer diretamente a ele, conversar com ele e ouvir ele. Conhecemos de ouvir falar. E a verdade é que existem muitas pessoas nas igrejas, muitas pessoas que se dizem cristãs, muitas pessoas que se dizem seguir a Jesus, mas não conhecem efetivamente a Jesus, como Jó vai reconhecer aqui. Eu não o conhecia verdadeiramente ao Senhor, eu o conhecia como alguém que conhece alguém de ouvir falar. E a diferença está não no conhecimento, mas a diferença está na caminhada com Ele. Porque Jó vai dizer, antes eu o conhecia de ouvir falar. E ele não diz, mas agora o conheço verdadeiramente. Ele não diz. Percebem? Ele diz, eu o conhecia de ouvir falar, mas agora eu o vejo. Agora eu vejo a Jesus. E eu costumo dizer que exatamente isto, para mim, Deus era como o Pai Natal. Um senhor idoso sentado no seu trono de glória, muito distante, que aparece uma vez ao ano, quando aparece, e que nos dá aquilo que nós pedimos, quando merecemos. Olha que visão torcida que eu tinha do Senhor. Até de facto eu perceber que Ele é um Deus que está perto e que revela-se a si mesmo. E que não é alguém sentado num trono de glória distante, mas que está próximo e que deseja relacionar-se e que deseja, como Jó vai dizer, que agora o vejo, que deseja ser visto por nós. Que deseja ser conhecido por nós. Não apenas de ouvir falar, mas porque o vemos. O vemos em nossos dias, o vemos em nosso pensamento. Enquanto oramos, enquanto Ele sonda o nosso coração e nós sabemos, Senhor, é o Senhor a falar, não é comigo? Porque eu sei que se fosse por mim, eu não iria por aí. Eu sei que se eu fosse por mim, eu teria uma atitude diferente. Mas eu sei que é o Senhor a caminhar e a me conduzir. Então, talvez, como disse, talvez reste-nos cantar como Jó canta, do verso 1 a 6 do capítulo 42. E então, a última parte. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus, então, termina de forma curiosa. De forma curiosa, porque eu vou pedir para que voltem o texto ali ainda no verso 21. De forma curiosa, porque os irmãos podem ver que no verso 21, ele acabou de dizer que é Deus o Pai quem escolheu ocultar aos sábios e revelar-se aos bebés. Não é isto? Naquela hora exultou Jesus e no Espírito Santo exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos instruídos e as revelaste aos pequeninos? Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ele vai dizer que Deus é quem escolheu revelar-se aos pequeninos, porque assim foi do seu agrado. O Pai é quem escolheu a quem ia revelar-se, e o Pai escolhe ocultar-se dos sábios, escolhe revelar-se aos bebés, aos pequeninos, simplesmente pelo conselho da sua vontade, porque assim agradava ao Pai fazer. Mas então Jesus termina o verso 22 a dizer: a quem o Filho quiser revelar. Oh pastor, eu estou confuso. Afinal, é o Pai quem revela, é o Pai quem escolhe, é o conselho da vontade do Pai, ou é o Filho? Meus irmãos, este é um daqueles textos que, para mim, começam a revelar a natureza da Trindade. Começam a revelar aquilo que Jesus depois vai dizer: eu e o Pai somos um. De que há uma vontade, de que há um coração e que são indissociáveis, indivisíveis.
E de que, portanto, Jesus, ao mesmo tempo em que diz que é pela vontade do Pai, pelo conselho da sua vontade, porque assim o agrada, porque Ele escolhe ocultar-se aos sábios e Ele escolhe revelar-se aos bebés e aos pequeninos, à mesma medida, Ele pode dizer que só percebe isto, só conhece ao Pai, porque Ele vai dizer que, então, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Que então é o Filho que revela ao Pai. É o Filho que então nos apanha pela mão e nos revela ao Pai. Pastor, agora eu estou mais confuso ainda, porque agora há poucos dias o pastor falava sobre a obra do Espírito Santo e dizia que é o Espírito Santo em nós, que vem nos visitar e que Ele que então que revela ao nosso coração ao Pai. Novamente, meus irmãos, aqui percebemos mais uma vez a maravilha e o mistério da Trindade. Porque assim como Jesus vai dizer que é o Pai que revela-se a si mesmo, que é o Filho que revela ao Pai, Ele também depois vai dizer no Evangelho de João que Ele enviará o ajudador, o Espírito Santo de Deus, que Ele nos revelará todas as coisas. E então a verdade é que aqui nós percebemos que é Deus que revela-se a si mesmo. É o Deus triuno que escolhe por sua soberana e indivisível vontade revelar-se a si mesmo. Aqui nós percebemos como o coração do Pai e o coração do Filho são absolutamente um. E aqui nós vamos ver o como Jesus associa o conhecer à vontade. Percebem estas duas dimensões? Que o conhecimento e a vontade caminham juntos. E muitos interpretam, infelizmente, o texto de Tiago de maneira equivocada, quando Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. O que Tiago está a querer dizer é que se alguém diz que conhece a Deus, mas a sua vontade continua sendo a sua própria vontade, a vontade da carne, a verdade é que não conheces a Deus. Se dizes que tens fé, mas as tuas obras não estão transformadas pela fé que dizes que tens, pelo conhecimento de Deus, a verdade é que não tens fé alguma. A verdade é que não tens nada. Porque conhecimento e vontade, conhecimento e ação são indivisíveis como é indivisível o nosso Deus. Conhecer a Deus é conhecer a sua vontade e ter a sua vontade como sua. De tal maneira que já não se pode dizer a minha vontade era outra, mas Deus transformou-a. Não. A minha vontade é simplesmente esta vontade. A minha vontade é a vontade de Deus. Porque agora, com uma nova natureza em Cristo Jesus, porque fomos feitos novas criaturas, recebemos uma nova natureza em Cristo Jesus. Agora, a nossa vontade já não é mais para nós, mas para Ele. Portanto, Jesus é quem diz que Ele que escolhe a quem quiser revelar. E Ele então exulta neste momento. Exulta porque Ele, ao revelar-lhes quem Ele é, e então eles percebem quem Ele é. E Jesus exulta mais uma vez, porque vê ali a sua obra feita. Ele vê o trabalho da sua obra, a revelação do reino de Deus por meio de Jesus, o nosso Senhor. E Ele escolhe revelar aos pequeninos. E falamos já sobre isto, como aqui o bebê e estes pequeninos quer dizer os que são menores. Aqueles que envergonharão os sábios com a sua sabedoria e mostrarão a eles que a sua sabedoria deste mundo de nada vale. Não tem valor algum.
Porque só o Filho conhece ao Pai. E se só o Filho conhece ao Pai, significa que então só quem conhece o Filho é que conhece ao Pai. E só conhece o Filho quem conhece o Pai. E só conhece o Pai quem conhece o Filho. E só conhece o Filho aquele quem o Filho quiser revelar a si mesmo. Porque o Pai e o Filho são um. Portanto, não é pela nossa vontade. E nós temos falado muito sobre isto. Sobre a importância e sobre o papel e o lugar que nós temos. Que a palavra de Deus vai dizer que é o nosso trabalho, aquilo que Jesus nos comissionou para fazer, que é pregar o Evangelho. Falamos no envio dos 70, acabamos de falar, eles acabaram de voltar, Jesus exulta em que eles viram o resultado. Mas precisamos ser relembrados de que não é pela nossa força, não é pelo nosso desejo, não é pela nossa vontade, mas é pela vontade do Filho e do Pai. Significa que a nossa obra não é convencer ninguém. Ah, pastor, então não devemos evangelizar? Devemos. Então não devemos mostrar aqui argumentos para as pessoas o porquê que elas devem crer? Devemos. Devemos. Mas precisamos lembrar que a obra de revelação, que a obra de convencimento não é nossa. Que a obra de revelação e convencimento é do Filho, do Pai e do seu Espírito. E então sabermos que a nós resta fazer, cumprir aquilo que o Senhor Jesus nos comissionou para fazer. Pregar o Evangelho da verdade do Reino de Deus. Amém? Como que tens andado com o Senhor? Conheces a Jesus? Talvez esta manhã o irmão saia daqui um bocado desestimulado, a irmã saia um bocado desestimulada. Talvez a dizer, olha pastor, eu entrei convicto. E se o pastor me perguntasse logo ao começo, conheces a Jesus? Eu responderia, sim. E agora ao final, se o pastor me perguntar novamente, conheces a Jesus? Talvez eu já tenha medo de responder que sim. Porque como que eu limitado? Mas a verdade é, eu posso responder, eu ainda não o conheço completamente. Mas um dia eu verei ao meu Senhor. Um dia eu o conhecerei face a face. Um dia eu conhecerei ao Senhor. Um dia eu conhecerei ao Senhor como sou conhecido. E experimentarei da sua graça de uma maneira como ainda não experimentei. Amém? E hoje é um dia tão simbólico e engraçado, não é? Como a agenda do Senhor tem sido assim. E todos os domingos de ceia parece que o pastor repete isto, não é? Hoje é muito simbólico, porque hoje, inclusive, diante disto, hoje é o dia que celebramos a ceia do Senhor, ainda no domingo há um mês, quando fizemos a ceia no primeiro domingo do mês de julho, o pastor dizia a mesma coisa, mas a verdade é que, como temos repetido, a agenda de pregação desta Igreja do Senhor, e como o Senhor tem sido bom conosco, porque esta manhã, de maneira especial, este domingo, quando nos colocamos na presença do Senhor para relembrar aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Também é a mesma manhã que o Senhor quis nos dizer, ainda não me conhecem bem, ainda não me conhecem completamente. E que isto não nos sirva para desanimar, pelo contrário, que isto sirva para nos fazer perseverar e dizer, Senhor, se o que eu conheço do Senhor até hoje e o que eu vi do Senhor até hoje é apenas um pequeno fragmento, eu quero conhecer mais. Porque eu quero conhecer a Tua maravilha. Eu quero conhecer ao Senhor, experimentar do Senhor plena e completamente. E da Tua graça e do Teu carinho. E que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós, na medida em que cada um de nós precisa e necessita. E que o Espírito Santo fale aos nossos corações e ministre aos nossos corações e transforme os nossos corações e nos faça experimentar o poder de Deus da maneira que precisamos. Cada um de nós precisa experimentar de um jeito distinto, não é?
Cada um de nós tem as suas dores, as suas inquietações. Que o Espírito Santo de Deus fale ao coração de cada um de nós e revele aquilo de Deus que precisamos que nos seja revelado para a honra e glória do seu santo nome. Oremos ao Senhor. Senhor, somos gratos a Ti por Tua palavra, porque o Senhor escolhe revelar-se a si mesmo. Obrigado, Senhor.